Estamos aqui novamente, professor Jorge Augusto, História, junto com o explicador virtual. Como o Egito é um assunto muito longo, nós vamos para mais uma aula sobre o nosso querido e amado Egito, videoaula número 11. Vamos lá. Então aqui, o tema da cultura. A cultura egípcia foi profundamente influenciada pela religião, principalmente a arte e a arquitetura. Contudo, os egípcios, buscando soluções para problemas práticos, nos deixaram também um vasto legado científico. A cultura e a religião estão diretamente ligadas nesse mundo egípcio. Até mesmo a questão da mumificação dos faraós passa pela crença aí religiosa, já que mumificar os faraós, retirando seus órgãos, deixando suas riquezas guardadas junto com o corpo do faraó dentro das pirâmides, havia crença numa vida após a morte, na qual o faraó ele iria retornar para o seu corpo, e o corpo novamente iria ganhar vida, e ele iria encontrar ali as suas riquezas. Então, religião e cultura no mundo egípcio estão diretamente ligadas. As esfinges e as pirâmides, dentro dessas construções, também estão voltadas para o culto religioso, já que o culto ao faraó é o culto aí ao próprio Deus. Seguindo aqui, ó, as pinturas e as esculturas eram geralmente acompanhadas de inscrições hieroglíficas que explicavam as cenas ou figuras ali representadas. Daqui a pouco nós iremos ver o que são essas inscrições hieroglíficas, que são as escritas aí dos egípcios. De caráter eminentemente prático, as descobertas científicas dos egípcios direcionavam-se para a matemática e a geometria. Desenvolveram técnicas usadas para demarcar as propriedades, além de medir as áreas de triângulos, retângulos, hexágonos e o volume de cilindros e pirâmides. Não foram apenas os mesopotâmicos que contribuíram com a matemática. Os egípcios também contribuem aí para a evolução dessa ciência, no caso aqui, a matemática. Então aqui, sobre a cultura no Egito ainda. A organização de um calendário foi necessária para determinar o início da cheia e das vazantes do rio Nilo. Pelo calendário egípcio, o ano era dividido em 365 dias e havia 3 estações: cheia, inverno e verão. Da mesma forma que na Mesopotâmia o calendário era importante para controlar a cheia do rio, a mesma coisa acontecia no Egito. Controlar o tempo era controlar o período de cheia, quando plantar, quando colher. Então essa necessidade da criação de um calendário aqui também para a civilização egípcia. Na medicina, os egípcios conheciam várias doenças, praticavam operações, sabiam a importância do coração para a vida animal e conheciam a circulação sanguínea. Muito desses conhecimentos aqui dos egípcios sobre a medicina está ligado ao processo de mumificação, onde se retiravam os órgãos do faraó que morria. Então eles foram um dos primeiros povos a estudarem anatomia e também a estudarem o corpo humano. Aqui abaixo nós teremos a escrita hieroglífica, que era uma escrita sagrada. Apenas os escribas escreviam dessa forma, representada por pequenas figuras que formavam um texto. Os desenhos evoluíram para a escrita hierática, mais simples, culminando na escrita demótica, mais popular e usada pelos escribas após aqui esse conhecimento hieroglífico. Nós vamos ver aqui uma imagem que mostra que essa escrita hieroglífica ela parecia mais um desenho do que propriamente dita um alfabeto. Vamos lá. Então nós temos aqui essa escrita hieroglífica, sempre representada por desenhos. Esses desenhos, ao invés de mostrar uma escrita, a qual temos hoje, era a forma de demonstrar o que se estava calculando, o que estava acontecendo dentro da sociedade egípcia ou algum fato relevante. Então a forma dessa escrita hieroglífica em forma de desenhos era uma forma mais elaborada para se mostrar o que estava acontecendo de fato, o que se produzia, o que o homem estava fazendo aqui dentro dessa sociedade. Percebam que é bem complicado entender por letra comum, né? São simplesmente não, né? São desenhos que buscam então
mostrar certos acontecimentos dentro dessa sociedade egípcia. Terminamos aqui o nosso passeio sobre o Egito, mas teremos agora os exercícios aqui e vem aqui nos relembrar tudo o que nós vimos. Então vamos lá. Exercício número 1. Temos aqui um pequeno texto. Dentro de uma certa visão de história, chamada de materialismo histórico, o modo de produção significou a forma como se organiza uma sociedade em função do conjunto de relações econômicas, mas também políticas e culturais, intimamente ligadas entre si, interferindo uma nas outras. Cláudio Vicentino. O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da antiguidade. Portanto, marque a alternativa correta sobre essa relação de trabalho no Egito antigo. Qual era a relação dentro desse modo de produção asiático no Egito antigo? A opção A nos diz que foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e consistiu numa prática de trabalho pautada na servidão coletiva, em que indivíduos exploravam a terra como membros da comunidade e serviam ao Estado, que era o maior proprietário de riquezas. Opção B. Modelo de trabalho baseado na prática de regime assalariado, em que os indivíduos se especializaram em uma área do sistema de produção. E a C. Relação de trabalho constituída pela troca mútua de bens e serviços, em que o Estado era o garantidor da distribuição igualitária da produção para a população egípcia. Então, qual é a opção certa? De que forma o modo de produção asiático ele funcionava aí no Egito? Se vocês acertaram na Mesopotâmia, acertam aqui no Egito também. Letra A. Modelo encontrado na Mesopotâmia consistiu numa prática de trabalho pautada na servidão coletiva. Ou seja, todos trabalhavam coletivamente, a produção era para todos, porém quem controlava a produção e depois distribuía a produção era o Estado. Então aqui a correta opção A. Segunda questão. Em 3200 a.C., Menes ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia na civilização egípcia. Só lembrando aqui, ao falar de teocracia, estamos falando de um governo onde quem governa é o Deus ou o representante do Deus. Então a opção A diz que os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas em relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios. A opção B. Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os faraós promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados como rei. Opção C. Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por um faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus. E a letra D. Somente o faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma monarquia teocrática, em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios. Qual será então a opção correta? O que vem a ser uma teocracia no Egito? Opção correta, letra B. Foi uma forma de governo no Egito em que os faraós promoveram uma aliança entre religião e política. Eu havia dito bem em uma das primeiras aulas sobre o Egito que era um império teocrático de regadio, um vasto território governado por um deus, na qual o principal interesse era controlar aí as cheias dos rios. Então toda vez que ouvirmos falar em teocracia, nós temos um governo que é liderado por um deus ou por um representante do deus na terra. Terceira questão. Realize uma análise sobre a organização social da civilização egípcia. Vamos relembrar aquela pirâmide social, como era
a divisão social aqui no Egito? Então nós temos aqui como resposta: existia uma hierarquia muito bem sistematizada na sociedade egípcia, que era controlada em primeiro lugar pela figura do faraó. Então o faraó ele era o topo da sociedade. Em segundo plano estavam os sacerdotes. Pouco abaixo nós tínhamos os escribas, que cuidavam da parte burocrática do governo, e a base dessa pirâmide social, que era constituída por camponeses e artesãos, que representavam a força de trabalho aí da civilização. Então, sempre no topo dessa sociedade teremos o faraó. Quarta questão. A religião foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo Estado, chefiado por um deus, o faraó. O texto acima discutiu o papel da religião no controle dos camponeses no Egito Antigo. Assim sendo, discorra sobre algumas características importantes da religião na sociedade egípcia. Qual é, então, a importância da religião dentro desse mundo egípcio? Vamos à resposta. A civilização egípcia possuía uma religião politeísta, ou seja, os indivíduos acreditavam na existência de vários deuses. O próprio faraó era visto como um deus vivo, o que contribuiu para o controle e a ordem dos camponeses e de toda a civilização de um modo geral. Além do mais, os deuses egípcios eram relacionados a elementos da natureza, que foi interpretada como peça fundamental para a existência material do ser humano. Então não podemos esquecer que a religião ela é inteiramente ligada à política, à economia e também controla a sociedade no Egito. Os povos egípcios eles eram então politeístas, cultuavam vários deuses e era a religião que controlava aí o Estado também, já que o próprio faraó era o próprio Deus vivo na terra. Por esse fato, o faraó ele era totalmente respeitado pelo povo egípcio. Então aqui concluímos a nossa aula sobre o Egito Antigo. Foi bom esse nosso encontro, esperamos a próxima oportunidade. Até a próxima e muito obrigado.